Oi, oi! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, é novo e nova por aqui, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Sou também sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria da área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E eu já atendi aí mais de 200 empresas em mais de 13 estados brasileiros durante todo esse tempo que eu fiz consultoria para as empresas. De uma maneira geral, acredito que eu possa dizer que todo esse projeto que acontece aqui tem um objetivo principal que está atrelado diretamente à minha missão de fazer com que você, profissional de RH, de fato se torne generalista, estratégico, desejado no mercado e chegue ao topo, né, da melhor versão que você pode ser de profissional, né, e juntos nós valorizarmos o que a gente faz no nível máximo. O que é o tema de hoje? Como obter apoio e envolvimento, né, engajamento, parceria com os líderes para os projetos de RH. O que é a minha intenção aqui hoje? É a gente entender que sem os líderes, de fato, se envolverem no que a gente faz, e quando eu digo se envolver, é se sensibilizar, comprar a ideia, acreditar no que a gente faz e ser multiplicador do que a gente faz. Se isso não acontece, nós temos um grande problema. E aí, vamos conversar aqui por que esse assunto é tão importante. É um assunto que vem sendo discutido muito na atualidade, inclusive por muitos autores. Eu vejo, né, isso acontecer, já vi acontecer comigo, e eu vejo isso acontecer com os meus alunos, que os meus projetos, eles saem do papel no sentido de eu coloco eles em prática, eu implanto, eu trabalho duro, eu dou duro, e parece que as coisas não acontecem. Parece que, de fato, quando é para ir mesmo para acontecer, as coisas não vão, as coisas não andam, eu tenho que ficar cobrando, eu tenho que ficar quase que implorando para as pessoas executarem os projetos na ponta, né, lá com a pessoa que é o colaborador que eu não tenho acesso. E isso é muito desgastante. Isso faz com que a gente sinta que absolutamente nada do que a gente faz realmente está atingindo o potencial máximo. E eu falo isso porque de uns tempos para cá, o RH realmente deixou de ser um RH operacional e está passando a ser um RH mais estratégico. Se eu estou realmente sendo um RH estratégico, eu tenho que pensar que eu preciso desses aliados. Eu preciso fazer o meu projeto rodar. Eu não posso assumir a responsabilidade de ir na cadeira de cada um, ir na mesa de cada um e fazer os projetos acontecerem. Eu preciso conscientizar as pessoas para que elas façam isso de bom grado, para que elas façam isso no automático, para que elas entendam qual é o papel delas dentro daquilo. Quando a gente pensa em gestão de pessoas, né, e quando eu falo RH é porque é a forma mais simples da gente enxergar aí senso comum do nosso departamento, mas o que a gente faz é uma gestão de pessoas. Nós não gerimos essas pessoas diretamente, mas nós instituímos, nós estipulamos a forma que essas pessoas vão ser geridas. Como assim, Elis? Não, eu não faço isso não, eu não defino como que as pessoas vão ser geridas. Define sim. Quando você define uma forma de avaliar as pessoas, você está definindo uma forma de gestão. Você está definindo para o líder, é em cima desse formulário que você vai avaliar, é assim que é a padronização para o feedback. É esse padrão de nota aqui que significa, esses são os indicadores que você vai avaliar, é isso aqui que é a cultura organizacional que você vai avaliar e você vai me devolver até tal data. Você está estipulando a forma de avaliar e isso é uma gestão de pessoas. É gerir o desempenho das pessoas. Então, você está se instituindo a forma de gestão. Quando você institui um procedimento de desligamento, que não pode desligar de primeira, tem que dar um feedback, pelo menos 2 feedbacks antes sobre o mesmo assunto, tem que fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Você está instituindo um processo
que aquele processo influencia diretamente na gestão das pessoas. A forma que o líder vai lidar com aquelas pessoas está sobre essa definição. A definição vem do RH. Nosso papel é importantíssimo para a gestão das pessoas e muitas vezes a gente não pensa nisso. Ah, a gestão das pessoas é porque nós lidamos com as pessoas. Não, gestão das pessoas é porque nós estipulamos a forma que essas pessoas vão ser recrutadas, desenvolvidas, treinadas, avaliadas, a forma que elas vão crescer, que elas vão receber um aumento. Então, a gente está literalmente definindo como que essas pessoas vão ser geridas. O líder, o que ele faz? Ele pega essa definição, ele contribui, obviamente, em cima disso, com opiniões, com sugestões. É um trabalho bem em conjunto em muitos momentos. É claro que ele tem voz nisso, só que ele tem mais um papel de pegar isso que foi estipulado e reproduzir. Ele tem essa obrigatoriedade de reproduzir aquilo que o RH estipulou. Se o RH estipulou que aquela é a forma que o colaborador vai ser avaliado, em cima daqueles critérios, com esse prazo, em cima desse formulário, dessa forma, então o líder vai ter que replicar isso na equipe. Se está estipulada uma forma de recrutar, o líder ele não pode simplesmente chegar lá e falar recrutei essa pessoa. Não, existe uma forma de recrutamento. O líder ele tem que seguir. É claro que dentro de cada uma dessas etapas ele tem o papel dele, mas aquilo já está definido, o papel dele, o papel do RH, o passo a passo, né? Quando o RH define uma forma de desligar as pessoas, ele tem que seguir. Ó, eu tenho que dar o feedback, eu não posso simplesmente ficar com raiva e desligar ninguém no ímpeto da minha raiva. Existe um processo, existe um passo a passo, existe uma formalização que eu tenho que fazer de feedback para provar que eu tentei desenvolver aquela pessoa, que ela recebeu uma chance ou não. Entende? Existe uma forma que nós estipulamos e que o líder ele tem que seguir. Se o líder ele não apoia isso, então vamos lá. Se eu estipulo que a forma de avaliação é aquela e o líder ele acaba fazendo do jeito dele, ele pega lá e aplica de qualquer jeito, ou usa critérios subjetivos, ou ele não preenche direito, ou preenche sem cuidado, sem ser, sabe, sem se importar. Não adianta tudo que você fez para trás. Não adiantou nada você pensar naquele formulário, não adiantou nada você pensar nos indicadores, não adiantou nada você pensar em treinamento para dar para eles para feedback, não adiantou nada você se esforçar para implantar aquilo, porque aquilo não vai dar resultado. Se o líder não aplica corretamente, se ele não faz a função dele de gerir as pessoas em cima do que você estipulou corretamente, aquilo que você implantou não vai dar resultado. E às vezes eu vejo muitas pessoas, profissionais de RH, olhando, virando para mim e falando assim, Elis, mas eu tenho tudo, eu tenho plano de cargos e salários, eu tenho avaliação de desempenho, eu tenho um RH completo, eu implanto um monte de projeto, mas nada muda. Mas eu não vejo as pessoas aumentando produtividade, eu vejo que elas não valorizam, eu vejo que nada mudou, tá tudo igual. E aí dá um desânimo. Eu não sei se você já passou por isso. Você trabalhar muito num projeto, colocar ele ali, fazer com que ele ganhe vida e ele não fluir, não gerar resultado. Por quê? Porque você sozinho não consegue fazer aquilo acontecer. Você sozinho não tem como sentar do lado de cada líder enquanto ele está fazendo a avaliação para ver se eles estão fazendo certo. Você sozinho não tem como avaliar as pessoas, sentar com cada um e avaliar. Você sozinho não tem como, por exemplo, treinar no dia a dia ali a função da pessoa, desenvolver, fazer um PDI com cada um. Não tem jeito. Você precisa dos líderes para multiplicar a sua visão, a sua missão, o que você desejou e criou para aquele projeto. Você precisa que eles se envolvam. E é isso que torna esse assunto que a gente está falando hoje tão importante. Mas e quando você tenta implantar alguma coisa e não tem abertura? Quando você tenta implantar alguma coisa e os líderes, não, isso aí não precisa. Não vamos fazer isso, não dá muito trabalho. E aí você se vê o quê? Presa, sem poder fazer aquilo que você acredita que vai ser o certo a fazer, né? E quando você tem que ficar no pé cobrando? Porque o líder ele não tem a responsabilidade de fazer aquilo que é do RH ser prioridade.
E aí você tem que ficar igual aquelas pessoas chatas que estão cobrando uma coisa que parece que não tem importância. Quando você estipula uma descrição de cargo, por exemplo, e você envia um formulário para os líderes preencherem junto com as suas equipes, porque isso não tem como você fazer, e eles não te encaminham no prazo, e você tem que ficar cobrando, e você tem que ficar em cima. Isso é muito frustrante, né? E todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês acontecem por conta de alguns fatores que a gente vai ver aqui hoje. Vocês vão entender como trabalhar isso e fazer com que isso seja diferente, tá? Eu vou contar para vocês uma história que eu vivi recentemente. É muito típico a gente viver isso, né? De ter essa resistência dos líderes ou de alguns líderes em um determinado momento em cima de um projeto de RH. Mas eu vivi isso recentemente com um cliente que eu fechei um serviço de avaliação de desempenho, implantação de avaliação de desempenho. A primeira etapa foi a descrição de cargos, né? A segunda etapa foi mapeamento das competências técnicas, comportamentais, organizacionais. A terceira etapa foi o mapeamento dos indicadores de competências comportamentais, os indicadores de competências técnicas e os indicadores de performance. Nós fizemos os pesos, né? A outra etapa era criar os pesos para cada um desses pontos dentro de cada cargo e criar os formulários de avaliação. A partir do momento que os formulários estivessem prontos, isso ia ser um formulário para cada cargo, né? Em cada cargo sendo avaliado por critérios diferentes, obviamente, porque são cargos diferentes. Então, existem ali critérios diferentes de avaliação. E dentro disso, depois disso, a gente iria treinar os líderes para que eles pudessem implantar aquilo, fazer a primeira rodada de avaliação como um teste, depois fazer a segunda rodada de fato com os ajustes necessários em cima do que a gente viu na primeira rodada e treinar uma pessoa específica dentro da empresa para que ela conseguisse ficar responsável pelos próximos ciclos de avaliação. A nossa ideia é sempre desmamar a empresa, cliente, né? A gente quer que eles se tornem independentes, então a gente implanta o projeto, faça com que eles entendam como dar continuidade com aquilo lá dentro e eles dão continuidade nos próximos ciclos, tá? Então, esse era o projeto que a gente ia fazer lá. Quando a gente entrou lá, o dono tava super comprado a ideia, né? Ele que contratou o serviço, mas os líderes não. Os líderes, eles não viam aquilo como necessidade, eles nem entendiam para que precisava daquilo. Na verdade, os líderes estavam bem na zona de conforto. Era uma empresa que não tinha o RH estruturado, eles não tinham muito, como é que eu falo? Eles tinham muita liberdade de fazer o que eles queriam, do jeito que eles queriam, dentro da liderança deles. O dono não sabia o que estava acontecendo em cada uma das equipes. Então, quando a gente entrou para organizar esse processo, eles perceberam que eles iam perder algumas flexibilidades que eles tinham, algumas coisas, alguns jeitinhos brasileiros que eles tinham ali no que eles faziam, no jeito que eles lideravam. Cada um tinha seu jeito de liderar. Em uma equipe o líder era mais rígido, em outra equipe o líder era mais solto, cada equipe tinha uma forma diferente de ser liderado. Aquela bagunça, né, que existe aí em tantas empresas. Então, quando a gente veio para organizar a casa, não só eles não tinham consciência do que aquilo era, como eles também tiveram resistência. Eles estavam confortáveis do jeito que eles estavam. E aí, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje é o que eu faço quando eu encontro esse tipo de situação. É o que eu tendo a fazer, né, para abrir essa oportunidade, quebrar essa situação e fazer com que de fato o projeto flua com o apoio dos líderes, tá? Então, presta bastante atenção, que foi isso que eu fiz dentro dessa empresa e nós conseguimos implantar tudo, deu tudo certo e, enfim, hoje, inclusive, os líderes se sentem até mais seguros porque todo o processo, quando ele é feito de uma maneira clara, de uma maneira transparente e que depois institui-se um procedimento que eles conseguem manter, isso facilita o trabalho do gestor, né? Ele passa a saber como avaliar, quando avaliar, por que avaliar, em cima de que critérios, como que ele dá o feedback. Essa padronização facilita a vida, né, do gestor dentro desse projeto que a gente implantou. Então, eles perceberam isso e tudo deu certo no final, tá? A gente falou dos problemas, né? Os problemas
que existem de quando a gente não tem o apoio dos líderes. Mas vamos falar um pouco dos benefícios? Quando de fato a gente consegue fazer com que esse líder se envolva, compre a ideia, quais são os benefícios disso? Primeiro, aproximação entre os gestores e os colaboradores. Se de fato eles estão executando aquilo que o RH está instituindo, significa que nós, como profissionais de RH, temos experiência na melhor forma de gerir as pessoas. A gente estuda isso, a gente vê quais as melhores práticas, a gente customiza isso em cima da demanda da empresa, em cima dos cargos, em cima do que é a cultura. Então, significa que é a melhor forma de se fazer. Quando a gente institui isso e o líder ele segue isso, aproxima ele do colaborador. Porque de fato ele vai ter uma relação mais transparente, mais justa, mais imparcial, mais padronizada com esse colaborador. E muitas das vezes melhora até a comunicação deles. Coisa que às vezes eles nunca comunicavam, agora eles são obrigados a se comunicar. Coisa que às vezes o líder não dava de feedback, agora eles têm que dar. Coisa que antes o líder não olhava no recrutamento, agora ele olha. Coisa que antes ele não fazia para desligar alguém, agora ele faz. Coisas que antes ele não considerava para solicitar um treinamento, agora ele considera. Isso aproxima o líder do colaborador, faz com que ele se torne de fato um líder melhor. Ele esteja mais presente na forma de gerir as pessoas, da forma que a empresa deseja que ele lidere as pessoas, que é o que o RH estipulou, tá bom? O outro benefício, que é, né, uma consequência de tudo isso, é a diminuição de incidência de erros, né, no controle de algumas ações. Então, nós como RH, colocamos um projeto para rodar, a gente tem que acompanhar como é que estão essas ações. Se elas estão dando resultado, se não estão. Se eu coloco um projeto de endomarketing ali para rodar, eu tenho que saber se ele está dando o resultado que eu esperei. Se eu coloco um projeto de pesquisa de clima, eu tenho que saber se está atingindo o resultado que eu esperei. Desde o momento em que o líder, de fato, é um aliado nisso, eu consigo ter mais controle desses dados que eu estou controlando. Porque sem os líderes, eu tenho que ficar indo atrás desses dados. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Quantas pessoas será que foram... será que essa pessoa foi desligada por isso ou não foi? Cadê o PDI dela? Quando isso está feito de uma forma que acontece naturalmente dentro de um processo que já funciona com o líder, essas informações elas já se retroalimentam, né, de uma forma natural. Fica mais fácil de eu acompanhar os dados das ações que eu estou fazendo, tá? Além disso, aumentam as ações estratégicas voltadas para os colaboradores. Se os líderes eles de fato estão colocando aquilo em prática, então os projetos eles vão começar a causar resultados esperados. Aumento de produtividade, aumento de motivação, diminuição de turnover, absenteísmo, seja lá qual for o objetivo da sua ação, esse resultado ele tende a ser atingido. Por quê? Porque tudo está acontecendo da forma que foi estipulado para acontecer. Tá? Além disso, empodera os gestores, faz com que eles realmente se coloquem numa posição de líder, numa posição de gestão de pessoas inteligente, um maior alinhamento entre áreas da empresa. Então, se todas as áreas estão fazendo sobre a mesma perspectiva, todas as áreas estão avaliando igual, recrutando igual, com os mesmos critérios de desligamento, de treinamento, de clima organizacional, de feedback, de comunicação. Se isso está padronizado, eu tenho uma maior interação entre essas áreas da empresa. Entende? Elas estão em sinergia, elas estão em justiça, elas estão equiparadas. Isso é muito, muito, muito importante, tá? E fortalece a cultura da empresa. Por quê? Porque nós, como profissionais de RH, temos a missão de instituir projetos que estejam alinhados com a cultura da empresa. O que adianta eu estipular ali uma ação de endomarketing que não tem nada a ver com o que a empresa quer reforçar em cima de cultura, que inclusive está indo contra, né, em divergência ao que ela queria reforçar de cultura. Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo errado. Meus projetos de RH, de novo, eu não sei quem estava comigo hoje na live de meio-dia, mas eu falei da diferença entre o profissional replicador, que é aquele que só replica o que já está sendo feito, o que já aprendeu, o que já estava sendo executado, o que alguém falou para fazer, o que o colega fez, sem pensar, sem raciocinar, sem analisar. E temos o profissional estratégico, o profissional expert, que é aquele que de fato analisa o que ele está fazendo. Para eu ser esse tipo de profissional, significa que eu tenho que customizar absolutamente tudo que eu faço em cima do que a empresa precisa. Então, claro que eu vou aprender a metodologia correta
com certeza. Saber o passo a passo, como fazer, a metodologia daquilo é um super critério. Mas eu tenho sim que pensar em cultura. Eu tenho que entender a cultura daquela empresa. E aí, nesse ponto, todos os meus projetos de RH precisam estar atrelados ao que eu quero reforçar como cultura, ao que eu quero fazer com que as pessoas alimentem de cultura da empresa. Reforce, tá? Se eu faço isso corretamente, eu estou sim. E os líderes, obviamente, fazem isso acontecer lá nas equipes deles, eu estou sim reforçando a cultura da empresa, fortalecendo isso, tá? E aí surgem as objeções. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo já tá cheio de caraminholinhas passando na cabeça algumas objeções como: ah, Elis, mas é porque você não sabe como é que é aqui na minha empresa. Ixi, os líderes aqui, ó, impossível fazer esse povo mudar de ideia. Ô, povo teimoso, cabeça dura, eu já desisti, deixei pra lá. Aqui não vai ser o lugar mesmo que eu vou conseguir fazer isso acontecer. Vou aprender o que você tá falando aí nessa live, mas pra minha vida, para as próximas oportunidades. Então, tem aquelas pessoas que já estão se martirizando, falando que não, aqui na empresa, nessa situação que eu tô vivendo hoje, não vai dar certo. Não tem como. Eu vou aprender, mas não vai dar certo. Eu já tentei, ou eu já tentei e não deu certo. Tem aquelas pessoas que já tentaram de alguma forma e não deu certo. E tem aquelas pessoas que nem tentaram. Não, nem adianta tentar, que o povo é cabeça dura demais, nem vou tentar. Ou porque acha que o povo é cabeça dura demais, ou por insegurança. Ah, não, mas eu não sei, eu não tenho tanta intimidade assim com os líderes. Como é que eu vou convocar uma reunião e falar sobre isso? Ah, não, os líderes é que mandam aqui. Quem sou eu para poder dizer o que os líderes têm que fazer? Se os líderes mandam eu sentar com cada um e fazer a descrição do cargo, eu faço, né? Eu tô aqui para isso. Líder é líder. Tem aqueles que não têm coragem de se posicionar como RH. Então, existem essas duas situações. E aí, quando a gente pensa, já tentei, não vou tentar de novo, não deu certo, ou nem vou tentar, ou não tentei, ou por insegurança, ou por achar que já não vai dar, a gente tá colocando o quê? Empecilhos, né? Empecilhos. E é natural isso, tá? Eu não tô aqui pra fazer nenhum papo motivacional aqui com você, pra dizer que você tem que enfrentar isso, enfim. Isso é natural, faz parte de nós como seres humanos, faz parte do que a gente tem aí de receios, pé no chão, às vezes até de angústias, de já querer chutar o balde mesmo, por conta de coisas que a gente vai passando. É natural, cada um sabe da sua rotina, cada um sabe da sua realidade, das coisas que enfrenta, dos desafios, cada um tem seus desafios. A minha sugestão aqui pra você é: não deixe de fazer uma outra tentativa ou uma primeira tentativa seguindo o que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui agora só alguns exemplos, tá? Só alguns. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da Rayane, que é uma aluna minha. Bom dia, pessoas! Gostaria de compartilhar com vocês minha felicidade. Acabei de apresentar o projeto de gestão por competências para o presidente da empresa e foi aceito. Estou muito feliz. Gratidão pelo GPC ter me ajudado tanto. Outro exemplo. Boa tarde, turma. Outra aluninha minha, Rosana. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Entrei tarde no grupo, então vocês ainda não me conhecem, mas eu tô passando para deixar uma notícia maravilhosa. Como eu falei em minha apresentação, eu estava montando meu projeto, como a Elise ensina, e apresentei hoje pro diretor e ele aceitou. Aqui na empresa que eu trabalho não tem departamento de RH, ou seja, é possível até se você nem tem RH na empresa, só DP, então vamos iniciar tudo do zero. Estou imensamente feliz, quero deixar aqui o meu muito obrigada, Elis. Como tá valendo a pena ser da família GPC, amando tudo isso que tá acontecendo, muito grata a Deus e por tudo. Temos também aqui um outro exemplo da Mônica. Oi, Elisa, eu também consegui a aprovação do projeto e saí do faturamento, ela era do faturamento e foi para a área de RH, graças a esses passos que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, de como abordar corretamente a empresa e os líderes para que eles comprem a ideia dos seus projetos, para que ele compre a ideia de um RH estratégico, para que ele se envolva nos seus projetos.
Então, saiu da área de faturamento para a área de RH, graças ao seu curso, muito obrigada. Agora estou iniciando com segurança minha jornada nessa área, que tanto amo. Nós temos aqui, por exemplo, também a Ana Paula, da turma 5. Boa noite, pessoal. Hoje apresentei o projeto para a diretoria, criei coragem. E olha só que legal, apesar das dificuldades que eu venho enfrentando com a liderança. Apesar. Então, as dificuldades que talvez você esteja enfrentando com a liderança não deve ser algo que te prende, deve ser algo que te estimule a querer mudar aquilo. É eu fazer apesar do problema existir. E não usar o problema para não fazer. A Ana Paula enfrentava problemas com a liderança. Ela poderia usar isso como uma desculpa super válida que ia ser aceito por todo mundo em volta, e essas desculpas são as piores, né? É quando a gente tem aquela desculpa que de fato ela é válida, faz sentido, as pessoas em volta te apoiam nisso. Não, realmente, deixa pra lá. Por quê? Porque faz sentido, né? Ela é racional. Mas esse tipo de situação faz com que a gente, de novo, fique estagnado, que a gente pare de evoluir. Então aqui a Ana Paula falou que, apesar dos problemas que ela estava enfrentando com a liderança até aquele momento, ela resolveu apresentar o projeto. Ela criou coragem, ela ainda escreve, ó, criei coragem. E aí o que aconteceu? A diretoria gostou do projeto e aprovou a ideia. Iniciamos 2021 com tudo, se Deus quiser. Precisava compartilhar isso com vocês. Gratidão, Elis. Então esses são eu só trouxe aqui 4 exemplos para vocês entenderem que são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de mensagens assim que eu recebo semanalmente. Eu tenho aí mais de 1.000 alunos, né? 1.100, se eu não me engano, no GPC. E eu não digo só do GPC não, tá? Tenho muitos depoimentos desses de pessoas que participam do evento gratuito e que já conseguem fazer isso acontecer. Por quê? Porque o que precisa aqui, principalmente para que você pegue esse apoio da liderança, é esses passos que eu vou explicar para vocês hoje. Lembrando que, o que é esse projeto que elas comentam aqui? Ah, apresentei o projeto. Esse projeto é uma estruturação certinha do que você vai falar para a empresa. Porque além de você ter o projeto montado, você precisa entender o melhor momento, como você apresenta, para quem, quando, enfim, isso tudo a gente vai falar aqui hoje. Então, como fazer? Como fazer? É muito importante a gente entender que a gente precisa descentralizar o que a gente faz. Então, ao invés de eu abraçar o mundo, e aí o RH tem muito isso de abraçar o mundo, não deixa que eu faço. A descrição de cargo, não deixa que eu sento com cada um e faço. Não deixa que eu crio. Não deixa que eu penso nos indicadores e depois eu passo pro líder só aprovar. Não deixa que eu faço isso, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço isso, porque o líder, coitadinho do líder, ele tá cheio. Ou então, ele não vai me mandar mesmo, eu faço. Já desisti de pedir isso pra ele, pode deixar que eu faço. Quando a gente vê, a gente abraçou um monte de coisas que, além das coisas que a gente tem que fazer, a gente abraçou as coisas que talvez o líder tinha que fazer. E o que isso faz com a gente? Primeiro, faz com que a gente fique só na operação. Faz com que a gente fique um profissional operacional, executando ali, operacionalizando o tempo inteiro. A gente não tem tempo de parar e pensar em estratégia. A gente não tem tempo de parar e pensar num projeto novo, estudar um projeto novo, fazer um diagnóstico, analisar os projetos que já existem, checar resultado, medir indicadores, mandar um relatório para a diretoria. A gente não tem condição de fazer isso, porque a gente está até aqui, de atividades operacionais, que a gente deveria estar dividindo essas atividades com os líderes e não estamos. Então, o descentralizar é justamente isso, é entender o que é o meu papel, o que é o papel do líder, o que é o papel do colaborador, porque muitas vezes tem projetos que o colaborador tem o seu papel, e delegar, descentralizar, fazer com que isso aconteça, para que você fique focado no que você tem que fazer, na estratégia do RH, em analisar os dados, em pensar em novos projetos, em medir resultados, e em fazer aquilo acontecer. Senão, você vai ter a sensação de que você está fazendo muito, e aí às vezes é onde eu escuto, Liz, mas eu não entendo, eu estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa, eu passo o dia inteiro trabalhando, eu faço hora extra.
Eu não paro um minuto e as coisas não saem do papel. Mas por quê? Porque não tem como mesmo você abraçar o mundo. E tem atividades que não devem mesmo ser suas. Em questão de até de fazer a coisa fluir. A coisa não flui desse jeito, tá? Então, para de tentar abraçar o mundo e pensa em uma forma de fazer isso acontecer, tá? E uma outra coisa, né, que é consequência disso, é um acúmulo de atividades burocráticas, né? Você deixa de fazer o que de fato você tinha que estar fazendo para acumular atividades burocráticas. Então vamos lá. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter clareza do seu projeto. Qual que é o projeto que você quer implantar nesse momento? Mas aqui eu preciso te reforçar que você precisa ter clareza do seu projeto. Como é que você vai convencer alguém a comprar essa ideia? Como é que você vai convencer uma terceira pessoa de que aquilo realmente é bom se você não tem clareza do que aquilo é? De o que é, como fazer, do passo a passo, dos benefícios, do como aquilo vai se encaixar na cultura de vocês, de se a empresa está precisando disso mesmo, quais problemas da empresa aquilo vai resolver. É clareza do projeto. Você primeiro precisa ter essa clareza para depois você passar isso para o outro. Eu vejo muita gente tentando passar para o outro, é importante RH, é importante RH, é importante fazer isso, eu preciso de você, mas não consegue de fato expor para outra pessoa o que é importante. Ficar só falando que é importante, que você precisa me ajudar, é vago. Ninguém se sensibiliza com isso. Ninguém compra essa ideia. Você tem que mostrar com clareza o que de fato é aquilo. Então, primeiro você precisa ter essa clareza, você precisa ter comprado aquela ideia, você precisa estar valorizando aquela ideia, você precisa estar valorizando o que você faz, para depois você se posicionar com segurança para o outro, tá? Então, esse é um ponto. O segundo passo, então, tive clareza do que eu vou fazer, do porquê eu vou fazer, de quais são os benefícios, quais problemas da empresa isso vai resolver, de que isso é prioridade. Ok, então agora eu vou para o segundo ponto, que é focar naquilo que eu tenho controle. E aí é muito importante esse passo, porque muitas vezes a gente tenta mudar aquilo que a gente não tem controle e isso frustra. Então é a gente entender, tudo bem, até onde eu tenho controle de gerar uma determinada mudança? É até aqui. Não, então, beleza, até aqui eu vou dar o meu máximo para gerar essa mudança. A partir daqui, eu não tenho mais controle. Então, não vou me estressar, eu vou relaxar. Eu vou fazer o que eu tenho controle e vou ver no que dá. Antes de eu estressar, eu vou ver primeiro no que vai dar. Porque muitas das vezes, o simples fato da gente mudar aquilo que a gente já tem controle, já gera uma mudança significativa também naquilo que a gente não tem controle, né? Então, pensa nisso, tá? Eu até vou dar um exemplo. Quando a gente está em um relacionamento com uma pessoa, às vezes a gente tende a ser um determinado tipo de pessoa que força o outro a ser de um determinado tipo com a gente. Exemplo. Então, eu namoro uma pessoa. Essa pessoa comigo, ela é ciumenta. Essa pessoa comigo, ela é possessiva. Ok, termina comigo, essa mesma pessoa, esse mesmo ser humaninho, começa a namorar com outra pessoa. E com essa outra pessoa, ele não é ciumento. Com essa outra pessoa, ele não é possessivo. Porque nós tendemos a reagir de acordo com que o ambiente externo reage também a nós. Entende? Isso faz sentido. Tanto é que quando nós mudamos, a gente tende a mudar o ambiente à nossa volta. A gente tende a mudar a forma com que as outras pessoas lidam com a gente. Quando a gente muda isso, eu tenho controle sobre mim, certo? Então, quando eu mudo a minha forma de falar, a minha postura, o que eu falo, o quando eu falo, o como eu falo, o que eu tô vendendo, da onde eu tirei aquilo, a forma que eu apresento, se eu mudo isso, eu naturalmente vou estar também contribuindo para uma mudança de como esse lado externo, as outras pessoas vão reagir a mim. Então, vamos primeiro focar no que a gente tem controle, para depois a gente ver as mudanças que a gente vai conseguir causar, tá? Então, focar naquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Segurança de conhecimento. Então, primeiro, eu tenho que ter um conhecimento que me gera segurança de que, de fato, que aquilo que eu estou fazendo é o melhor. Como é que eu vou convencer o outro de que isso que eu estou fazendo é o melhor se eu não tenho certeza? Se talvez eu fiz mais ou menos. Se eu fiz o que o outro colega me mandou, eu fiz um formulário que eu achei, um formulário de avaliação que eu achei na internet.
Se eu tô fazendo uma coisa assim que eu acho que é o que os líderes vão dar conta mesmo, não vou me esforçar tanto. Como é que eu vou convencer eles de que aquilo é necessário, de que aquilo vai gerar uma mudança radical dentro da empresa, de que aquilo é o que a empresa precisa, que é o melhor, que precisa acontecer daquele jeito, se nem eu acredito naquilo? Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento necessário para me dar essa segurança. Então, primeiro eu tenho que adquirir um conhecimento que me gera segurança. Depois, eu posso mostrar para a pessoa que está comigo, o outro lado, né, do outro lado, para ela sentir essa mesma segurança. O segundo ponto que a gente tem controle é reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades, é reconhecer o seu perfil. Às vezes, você é uma pessoa mais tímida, então provavelmente você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer uma apresentação que você fica 1 hora conversando, falando, sem nenhum script, que você vai improvisar. Então, peraí, se esse não é o seu ponto forte, vamos ver qual é? Não, meu ponto forte é planejamento, meu ponto forte é relatório, meu ponto forte é planilha, meu ponto forte é PowerPoint, não, meu ponto forte é improviso, é comunicação, é vender. Qual que é o seu ponto forte? Vamos utilizar isso para que você passe segurança, porque se eu te falo aqui, ó, faz assim, mas assim é uma forma que te deixa desconfortável, isso não vai fluir. Então, você tem que entender o que você tem de ponto forte, no seu jeito de se comunicar. Cada um tem seu jeito de comunicar e eu não tô aqui para mudar ninguém. A ideia é que cada um, de verdade, se comunique da sua forma. Uns mais precisa ter alguma coisa para guiar, outros não. Um de uma forma mais formal, outro de uma forma mais informal. Ali talvez numa reunião mais informal, outros precisam marcar um horário, apresentar um slide. Você vai entender o que é que te deixa confortável nesse momento em cima do que você tem de ponto forte. Mas lembrando que a insegurança ela é curada pelo conhecimento. Então, primeira coisa é adquirir o conhecimento correto, isso vai te gerar segurança. E aí, a forma que você vai colocar isso, independentemente de qual forma você escolha, vai passar essa segurança. Outra coisa que você tem controle é de pensar que você não precisa mudar de perfil. Eu vejo muita gente pensando, não, mas eu sou S, que é o estável do DISC, né? Ou seja, eu sou mais quietinha, eu sou mais estável, eu tendo a ficar mais acomodado. Tudo bem, você não precisa mudar o seu jeito, mas dentro disso, o que você pode fazer com o que você tem a oferecer? Todos os perfis têm seus pontos fortes. Então pense nisso primeiro, tá? Acho que é importante a gente pensar que ninguém precisa mudar por empresa nenhuma. Claro que desenvolver é importante. Se você tem algum ponto ruim, no sentido de ruim para aquele cargo, porque eu não acredito em pontos fracos, né? Eu acredito em pontos fracos pro cargo. Então, se tem alguma coisa que naquele cargo não me beneficia, até me atrapalha um pouco, claro que eu vou desenvolver, mas o que eu tô querendo dizer é que você não precisa ser outra pessoa para poder fazer as coisas acontecerem. Você pode encontrar a sua forma de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, passo 2, focar no que eu tenho controle. Passo 3 é comunicação estratégica, porque nesse momento não tem jeito, você vai se comunicar. Se comunicar com mais timidez, com mais altivez, com mais fluência, independentemente da forma que você se comunique, você vai ter que se comunicar. E essa comunicação, ela precisa ser estratégica. Falar demais, o bom nesse caso é ser comunicativo. Será? Falar demais também talvez não ajude. Então, a intenção aqui é você entender o que precisa ser comunicado. A comunicação estratégica é exatamente isso. É uma comunicação que vai direto no ponto que precisa ser tratado. Tudo bem? Então, o que gera uma comunicação estratégica? Primeiro é você observar e avaliar. Eu preciso observar as pessoas à minha volta. Eu preciso observar o ambiente que eu estou inserido. Eu preciso observar a situação. Então, primeiro é fazer um diagnóstico mental aí mesmo. Qual que é a situação que eu estou vivendo? Por que será que os líderes eles não estão comprando? Qual está sendo a resistência? Como é que são esses líderes? Como é que é o perfil desses líderes? Eu preciso observá-los. Eles têm um perfil mais analítico? Eles têm um perfil mais focado em resultado? Eles têm um perfil mais amigão, mais amigo dos colaboradores? Como é que é o perfil desses líderes? Né? Eu preciso observá-los. Se é um líder que é super foco em resultado, foco em resultado, foco em resultado, e eu chegar lá para ele dizendo, olha,
as pessoas vão ser felizes, as pessoas vão ficar motivadas, as pessoas vão aumentar o seu engajamento. Ele vai ficar assim pra você, né? Tipo, tá, mas não vai gerar senso de urgência. Não vai gerar nele aquela sensação de eu preciso disso. Não vai. Por quê? Porque ele é uma pessoa focada em resultados. Então, o que você tem que levar para esse tipo de líder? Resultado. Você tem que levar, ó, se a gente implantar isso, a gente vai melhorar a gente vai diminuir o turnover provavelmente em X%, isso vai economizar para a empresa, porque a gente deixa de gastar isso aqui na contratação, isso aqui no treinamento, isso aqui no vale alimentação, isso aqui nas horas de recrutamento. Então, a gente já economizou X. Se a gente treinar essa pessoa nisso, a gente consegue fazer com que ela assuma a função de 2 pessoas. Então, a gente não precisa mais desse cargo. Essa pessoa consegue assumir isso, a gente vai economizar tanto. Isso vai aumentar isso, aumentar aquilo. Então, olha só como é diferente essa comunicação. Eu tô falando do mesmo projeto, só que eu tô levando dados que vão interessar a outra pessoa que tá assistindo, que tá ouvindo. Então, é você conhecer a pessoa com quem você vai se comunicar, conhecer esses líderes, fazer com que eles entendam a importância do que você faz em cima da linguagem que eles entendem. Às vezes a gente tá super achando que a gente tá falando, né? Poxa, mas eu já expliquei pra eles que isso é bom, porque as pessoas ficam felizes, porque se as pessoas ficam felizes, elas ficam mais tempo na empresa. Mas isso é difícil, às vezes, deles pescarem de como que isso, de fato, é palpável. Então, a gente acha que a gente tá super vendendo o RH, mas às vezes a gente tá falando numa linguagem que eles não entendem, ou que eles não têm interesse de entender. Então, pense no outro, conheça o outro, observe, ok? Segundo ponto da comunicação estratégica é se planejar. Eu não vou chegar numa reunião, em um momento de falar com os líderes, sem planejar o que eu vou falar. Eu preciso chegar lá com tudo planejadinho. Primeiro ponto é eu chegar para eles já com clareza de o que vai ser implantado, ou o que já está implantado, qual está sendo o problema, por quê, o que você precisa deles, como que vai ser implantado, onde, quanto que isso vai custar, qual que é o papel deles nisso, qual que é o seu, o que isso vai trazer de benefício para a empresa, qual problema aquilo resolve, ou seja, todos aqueles dados que a gente pensou lá quando você teve clareza do projeto, você precisa planejar como você vai falar isso para eles. E a gente até vai organizar isso no evento Missão RH, a gente vai aprender a colocar todos esses dados em de fato uma estruturação de projeto, que é o que justamente esse planejamento para você apresentar. Você precisa se preparar para poder ter uma comunicação estratégica. Se preparar mesmo. Você precisa ter segurança, e isso é através de conhecimento. Então, você precisa estudar, você precisa entender se aquele é o melhor projeto, é o melhor momento, entender a empresa. E, além disso, você precisa treinar a sua comunicação. Como que você treina a sua comunicação? Se escute. Grava um áudio explicando, depois que você finalizar o que você quer falar, grava um áudio explicando, grava um vídeo seu explicando e depois reassiste. Vê se você foi claro realmente, se você foi objetivo, se você ficou gaguejando, ou se você ficou dando voltas, se você falou a linguagem que eles vão querer ouvir. Se assista, se veja, se escute, fale na frente do espelho. É importante esse tipo de situação, porque muitas vezes a gente tá ali no momento falando e a gente não se percebe. É algo natural, tá? É algo natural. Eu mesma, direto, eu assisto as minhas lives e eu fico, meu Deus do céu, eu dei muita volta aqui, foi muito longo, eu fiquei repetindo isso, eu falo muito devagar eu falo muito essa expressão, esse vício de linguagem. E aí, claro que a gente sempre tem o que melhorar, mas a gente vai lapidando. E hoje eu presto atenção em algumas coisas que eu sei que eu tenho de vício de linguagem, que eu sei que eu tenho mania de fazer com que fique mais cansativo minha comunicação. Eu me policio, porque eu me assisto. Sem me assistir, eu passei uma vida inteira sem saber que eu era assim. Entende? Então é importante a gente se escutar, se gravar, olhar no espelho e treinar aquilo que você vai falar. Treina aquilo que você vai falar. E o
quarto passo é a questão de alinhamento com a diretoria e com os gestores. Então, chegou o momento de você sentar com eles e alinhar com eles. É o momento, sim, de você se posicionar como profissional de RH. E esse momento, ele é muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que eles são obrigados a já saber que o RH é importante, que eles são obrigados, por ser gestores, a já ter essa clareza. Quando, na verdade, a gente tem que pensar que eles não são profissionais de RH. Eles não fizeram uma formação de RH, eles não participam de eventos de RH, eles não têm consciência disso. É a mesma coisa de eu supor que, se eu fosse engenheira, supor que todo mundo entende como é que calcula uma fundação de um prédio. Eu não posso partir do pressuposto que o outro, ele sabe absolutamente tudo que eu sei. Porque se eu parto desse pressuposto, eu corro um risco muito grande de perder oportunidades, de estar fazendo acontecer, de estar implantando projetos, porque eu fico esperando a oportunidade cair do céu. Eu fico esperando o líder chegar em mim algum dia e ter uma epifania e virar e falar assim, vamos implantar isso, eu vou te ajudar. Ou então eu vou começar a ser mais cooperativo nisso, porque eu vi agora a importância disso. Então é importante nós conscientizarmos eles. Nós somos os especialistas, nós somos os profissionais de RH. Então, nesse momento de se reunir com eles, você tem que se posicionar como especialista na sua área. Você é o profissional de RH. Eles têm que entender isso no momento da sua comunicação, que você está ali para passar para eles um conhecimento que você tem como especialista do que você está fazendo, que você sabe do que você está falando e que você está ali em prol de um objetivo maior, que não é o seu departamento. O seu departamento, ele é um departamento importantíssimo para toda a gestão da empresa. Isso influencia resultados a nível macro da empresa. Então, eles têm que entender que você está ali para facilitar a vida deles, para facilitar o resultado que eles estão atingindo, para fazer com que a empresa vá para frente, para que a empresa lucre. O RH, ele não está ali só para, eu amo as pessoas, vou fazer carinho na cabeça das pessoas e gastar dinheiro da empresa. Pelo contrário, nós estamos ali para fazer com que as pessoas estejam satisfeitas, mas estejam trabalhando em prol do que a empresa quer, do que ela precisa. Para onde a empresa está indo? Eu preciso direcionar esses colaboradores para contribuir para que a empresa continue indo para esse lugar que ela deseja. Então, se eu faço com que eles entendam isso, se eu abro a mente deles para, olha, é isso que é um RH estratégico, isso que a gente está fazendo hoje não é, ou isso que vocês estão dificultando a minha vida não está dando resultados por conta disso, e é isso aqui que a gente podia estar tendo de resultados, quando isso é aberto ali de uma forma clara, na linguagem deles, você se posicionando como especialista com segurança, você consegue passar para eles essa sensação de, putz, olha o que a gente está perdendo. E é essa a ideia, é mostrar o que eles estão perdendo, de não estar contribuindo, de não estar talvez aprovando um determinado projeto, de não estar se envolvendo. Então, não é um momento de dar bronca, tá? É um momento de sensibilização. O que é sensibilizar? É fazer com que o outro entenda aquilo que você está vivendo. No seguinte sentido, fazer com que ele entenda o que é o RH. De verdade, fazer com que ele entenda o que é aquele projeto que você está querendo implantar, o que aquilo vai mudar na vida dele, e não só na vida dele como líder, na empresa. O que aquilo vai beneficiar a empresa. E quando você leva isso de uma maneira clara, olha, eu vou medir resultados e mostrar para vocês, a gente vai comparar um antes e depois, eu vou medir indicadores, eu vou mandar relatórios, mas eu preciso de vocês. Isso é outra linguagem, é o conscientizar. Não é brigar, não é bater pé, não é pedir pelo amor de Deus, é conscientizar. Como que eu conscientizo? Instruindo o outro. Eu preciso instruir o outro. Por quê? Porque ele é leigo nisso. Ele não é um profissional de RH, ele não estudou isso. Ele está interessado na área dele, ele tem as suas próprias preocupações, os seus próprios desafios, que já são muitos, né? Um líder enfrenta muitos desafios. Então, você está ali como especialista para conscientizá-lo. E, a partir disso, mostrar, inclusive, como isso vai facilitar a liderança dele. Eu tenho certeza que se ele não comprar a sua ideia, os outros vão comprar. E aquele que não comprar, ele vai virar o bode expiatório até ele se encaixar.
Por quê? Porque é impossível uma pessoa racional que se preze, que de fato está ali pelo bem da empresa, que não tá ali pra, obviamente, não tô nem aí pela empresa, e mesmo que ele esteja nem aí, isso vai ficar claro, mas aqueles que de fato estão em prol da empresa, não tem como eles não entenderem, se você explicar certo. Entende? Então esse é o ponto, é assumir nossa responsabilidade, assuma sua responsabilidade, comece a criar suas próprias oportunidades, ao invés de esperar a oportunidade cair do céu, ao invés de esperar o líder chegar em você um belo dia e falar, vou te ajudar, ao invés de esperar o diretor da empresa chegar em você um belo dia e falar, eu quero implantar um projeto novo, quero que você implante um RH estratégico, toma aqui um dinheiro para você fazer um curso. Se você ficar esperando esse momento, é como se um engenheiro estivesse esperando os funcionários da obra fazerem por ele. Nós é que temos que instruir. É o engenheiro que instrui. Eu preciso desse cálculo, desses materiais, desse insumo, desse jeito, e é assim que a gente vai fazer, nesse prazo. E as coisas acontecem, o prédio sobe. Você é o engenheiro do RH, da sua área. Você é aquele que é o responsável, que tem o conhecimento técnico do que você faz. O RH, ele não é aquele departamento que todo mundo dá pitaco, que todo mundo entende um pouco de RH, todo mundo se acha um pouco RH. Não, você precisa colocar o limite de, olha, eu sou o profissional de RH e deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu faço é sério. Se você conscientiza as pessoas de, isso aqui que você acha que é RH não é, isso aqui que você pede para eu fazer não é certo por conta disso. Quando você pede para eu furar essa parte do procedimento, você sabe que a gente está correndo risco? Disso. Sabe por que essa parte do procedimento existe? Para a gente ter esse resultado. Se eu conscientizo as pessoas e mostro que não é à toa que eu tô ali, que eu não tô ali para dar trabalho para ninguém, que de fato aquilo é importante, eu deixo de ser aquele profissional que só olha a minha área, só que, tá dando certo, não tá? Desisto dos outros, vou ficar aqui só fazendo o que eu tenho que fazer. Eu deixo de ser esse profissional e passo a ser o profissional que enxerga a empresa, que enxerga os objetivos estratégicos da empresa, que enxerga as metas da empresa, que enxerga a cultura da empresa e que vai conseguir se comunicar com esses líderes para fazer eles entenderem o que você faz, contribui para tudo isso. E aí sim eles vão entender que você é um aliado em tudo que eles estão fazendo. Tudo que eles estão fazendo ali na equipe deles para atingir resultados, você é aliado disso. Você está ali para melhorar aquilo para ele. E se eles entendem isso de uma maneira clara, prática, com exemplos, com profissionalismo, não tem como eles não comprarem a ideia. Deixa de ser algo que eles veem só como um desperdício de tempo e passa a ser algo que eles pensam que vale a pena investir tempo. Então esse é o último ponto, sensibilizar. E aí não só sensibilizar, como criar procedimentos. Crie procedimentos, torne o seu profissional RH, está estipulado aquele passo a passo, crie um procedimento e treine esses líderes. Treine esses líderes no procedimento. O que é o papel deles dentro disso? Dentro do recrutamento e seleção, o papel do líder é fazer a entrevista final. Ok, ele sabe qual que é o papel dele. Ele é treinado naquilo. Líder, na entrevista final, o objetivo é observar isso. Eu já vou ter observado isso. Já vou ter te encaminhado o parecer, ok? Ok, tá combinado, tá claro no procedimento, tá escrito, tá formalizado, ele foi treinado. Líder, o seu papel na avaliação de desempenho é esse. Você vai fazer a avaliação desse jeito, você vai dar o feedback desse jeito, você vai depois fazer o PDI desse jeito, nesse formulário, nessa planilha e vai me encaminhar. O meu papel é esse. Pra gente atingir esse resultado, beleza? Beleza, tá treinado. Olha, líder, o seu papel dentro da pesquisa de clima é esse. Olha, líder, o seu papel dentro da gestão de desligamento é esse. O seu papel dentro do treinamento é esse. O seu papel dentro do endomarketing é esse. Ele vai entender, porque ele vai ser treinado. E aí, primeiro, a gente tem a etapa de sensibilização como um todo, fazer ele entender o RH. E depois, cada projeto que a gente for implantando precisa ter um treinamento técnico mesmo. No que ele vai fazer, como manusear a ferramenta, como preencher, o passo a passo do que ele tem que fazer. Então, se envolva com esses líderes. A gente fica esperando eles se envolverem com a gente. Nós somos responsáveis pelo resultado da nossa área. A gente não tem que ficar sentado esperando. A gente tem que se envolver com eles.
nós temos que ir atrás deles e envolver eles na nossa área, da forma que a gente conhece, que é através de profissionalismo, através de comunicação eficiente, através de demonstração e conscientização clara da importância do que a gente faz e entender que é um trabalho em equipe em prol de um mesmo objetivo, que é o objetivo da empresa. A partir do momento que se sai de departamentos, o líder está focado no departamento dele e eu no meu, e aí o líder pensa que para que eu vou sair do meu para ajudar o outro departamento? Isso se torna realmente ruim para o líder. Agora, quando ele entende que não são departamentos, que está todo mundo ali fazendo em prol de um mesmo objetivo, ele vai entender que ele ajuda o RH e o RH ajuda ele. Porque sim, tudo que o RH institui de projetos ajuda a liderança dele, tá? E ele vai entender isso se você se posicionar da forma certa. Então, eu acho que é basicamente isso. E muito obrigada, gratidão a vocês que estão aqui comigo. Beijo, beijo, gente!